O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar, os discípulos se encontravam. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas um homem de fé." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Estamos celebrando a festa da Divina Misericórdia. Nós precisamos estar cada vez mais abertos à misericórdia. Qual que é a diferença de uma pessoa para outra? O tanto quanto ela se abre ao amor de Deus. Deus é amor? Sim, mas esse amor, ele se manifesta através da misericórdia, porque todos nós agora estamos cheios de erros. A palavra pecado vem do grego, né? Ramartia significa erro. Em hebraico se diz ratan, em latim peccatum, traduzindo para português erro, pecado igual erro. Então, dizer que nós somos pecadores e dizer que nós somos cheios de erros é a mesma coisa. Pensamos coisas erradas, estranhas, e vivemos coisas também estranhas. Isso nos destrói. Se Deus é eterno e o seu amor é inalterável, de São Paulo,
finalzinho da carta aos Efésios, capítulo 6, São Paulo, depois da couraça do cristão ali, o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, sandálias da humildade. São Paulo fala da armadura do cristão. E no finalzinho do capítulo 6, ele diz que o amor de Deus é inalterável e eterno. Isto é, Deus não te amou mais ontem do que hoje. Deus não vai te amar mais o ano que vem do que Ele está te amando agora. O amor de Deus é total por você agora. E como você é imperfeito agora, Ele é misericordioso agora. O modo de Deus nos amar é exercendo a sua misericórdia. E aqui no parágrafo 206 do Diário de Santa Faustina, Jesus misericordioso diz assim para ela: minha filha, olha para o abismo da minha misericórdia e dá a esta misericórdia louvor e glória, fazendo da seguinte maneira: reúne todos os pecadores do mundo inteiro e mergulha-os no abismo da minha misericórdia. Minha filha, quero entregar-me às almas, desejo as almas. Na minha festa, na festa da misericórdia, percorrerás o mundo inteiro e trarás as almas que desfalecem para a fonte da minha insondável misericórdia. Eu as curarei e as fortalecerei. Jesus quis instituir a festa da misericórdia. Isso não é da cabeça do diretor espiritual de Santa Faustina ou de um grupo carismático. Não, como diz o Padre Pio, é o patrão, ele está mandando. Se ele está mandando, vamos obedecer. O patrão mandou colocar o quadro da Divina Misericórdia dentro da igreja. Ele mesmo disse, com as palavras dele aqui, ó: eu não quero que esse quadro fique na sacristia ou guardado dos conventos, não. Eu quero que ele seja exposto nas igrejas. É o patrão, é o dono da messe. Ah, mas você crê nesse diário? Creio como se fosse no Evangelho. Papa João Paulo II, no seu livro Memória e Identidade, ele diz assim, de forma teológica e inteligente, ele diz assim: o Diário de Santa Faustina é como se fosse o quinto Evangelho, o Evangelho da Misericórdia. Vamos dizer com o Papa João Paulo II: o Diário de Santa Faustina é como se fosse o quinto Evangelho, o Evangelho da Misericórdia. E por que Jesus, misericordioso, ele apareceu para Santa Faustina? Ele apareceu por causa da necessidade dos nossos tempos. Os dois acontecimentos mais profundos do século XX são as aparições de Nossa Senhora em Fátima e as aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo, misericordioso, a Santa Faustina. Quem não compreende isso, não compreendeu nada, porque Nossa Senhora, ela desceu do céu para nos ensinar de novo o caminho do Evangelho. E num tempo tão difícil, num século que ficou conhecido como século de Satanás. Século XX, não sei se você sabia, ele ficou conhecido como século de Satanás por conta daquela visão do Papa Leão XIII diante do sacrário. Satanás pedindo para destruir a igreja no século XX. Jesus falou: olha, te dou um tempo, mas depois desse tempo eu virei e acertarei as minhas contas contigo. Assim como no começo do livro de Jó, Satanás está andando pelo mundo e chega perto de Deus e pede para sacudir Jó, para destruir Jó, e misteriosamente Deus permite, no entanto, que não tire a sua vida. É o que está acontecendo com a igreja hoje. O demônio está praticamente destruindo a igreja, contanto que não a destrua, não a mate. E o que aconteceu com Jó no finalzinho? Ele foi restaurado, restabelecido, renovado, entre aspas, ressuscitado, e Jó foi glorificado
10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais. Isso é o triunfo do coração imaculado de Maria. Hoje nós estamos coçando as nossas feridas com os cacos das telhas, dos destroços, da falta de unidade, da falta de fervor, da falta de profetismo, da falta de coerência, daquilo que é profundíssimo com a nossa pobre, miserável vida. E um professor meu, que eu tenho ele como um santo, ele dizia, professor de teologia, ele dizia: tanto quanto mais o mal avança na terra, a misericórdia de Deus se faz conhecer. Então, se esse século de Satanás, que é o século de 2 guerras mundiais, século da Guerra Fria, século de tantas fake news, tantas mentiras a nível científico, o século da escola de Frankfurt, da contracultura, o século onde essas bandas dos anos 60, liderado pelos Beatles e os Rolling Stones, veio trazendo a revolução cultural na mente dos adolescentes, das famílias. Século onde a rede bobo foi destruindo as nossas famílias no Brasil por quase 50 anos. O século onde Hollywood foi destruindo os valores humanos, cristãos, familiares, ensinando a drogadição, a ideologia de gênero, o aborto, um século abominável. Então, nesse tempo difícil para a humanidade e para a igreja, Jesus se mostra cada vez mais misericordioso. E ele diz assim a Santa Faustina: de todos os atributos de Deus, o maior de todos é a misericórdia. De todos os atributos de Deus, o maior é a misericórdia. E aqueles que são mais pecadores, diz Jesus, são os que mais têm direito à minha misericórdia. E Jesus quer atrair a sua fonte inesgotável de amor àqueles que se veem destruídos pela vida. Não tem pecado, meus irmãos, que Deus não perdoe. Não existe pecado que Deus fala: não, esse eu não vou perdoar. Padre, mas e o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é não querer ser perdoado. Então, o pecado do Espírito Santo não é uma deficiência da misericórdia, mas é o endurecimento total e absoluto do coração. Satanás pecou contra o Espírito Santo, não querendo ser amado por Deus, não querendo ser perdoado por Deus, e com ele todos os seus demônios, e com os demônios todos os réprobos no inferno. A misericórdia de Deus, ela existe para esse tempo agora. Enquanto nós vivemos, é tempo de misericórdia. Depois da morte, é tempo de justiça. Vamos repetir? Enquanto vivermos, enquanto estivermos vivos, é tempo de misericórdia. Depois da nossa morte, é o tempo da justiça. E como o Brasil não tem como morrer e ser julgado, e como a Rússia não tem como morrer e ser julgada, a Noruega, os Estados Unidos, o Japão, o julgamento das nações é feito dentro da história. Então Deus estabeleceu para as nações um tempo de misericórdia. Jesus disse à venerável Luísa Picarreta que ele renova o mundo de 2000 em 2000 anos. De 2000 em 2000 anos acontece um portento vindo do céu. E agora nós estamos em 2024, 2033 vai acontecer o jubileu da ressurreição do Senhor, ou seja, 2000 anos. Pode marcar na tua agenda, hein? 2033 não é uma data que vai passar despercebida aos olhos do céu. Acontecerá uma grande intervenção divina nessa face da terra, na igreja e na face da terra, porque é a promessa de Deus renovar o mundo de 2000 em 2000 anos. E parece que Deus deu um tempo para as nações acolher o Evangelho. Então o tempo de misericórdia
para as nações está chegando ao fim. Depois haverá o tempo de justiça. Padre, onde o senhor inventou isso? Não inventei não. Santo Agostinho já ensinava isso como grande teólogo. Isso está nas Sagradas Escrituras. E como Deus é o mesmo, no diário de Santa Faustina, o Senhor recorda isso para nós. 848 do diário de Santa Faustina, Jesus diz assim: ó, que grandes graças concederei às almas que recitarem este terço da misericórdia. As entranhas da minha misericórdia comovem-se por aqueles que recitam este terço. Anota estas palavras, minha filha, fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a insondável misericórdia, a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia, tirem proveito do sangue e água que jorram da minha infinita misericórdia. Quando o soldado abriu o lado de Jesus, imediatamente jorrou sangue e água. E na leitura de São João, hoje, São João está, como refinado teólogo, lembrando isso para nós. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? 1 João capítulo 5, versículo 5. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue. Jesus Cristo não veio somente com a água, mas com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Mais uma vez. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E Jesus deseja conceder indulgência plenária para aqueles que estão participando desta Santa Missa, da festa da misericórdia, mas não se desespere. Se você não conseguiu confessar por esses dias e não está em estado de graça, a festa da misericórdia, ela se estende por mais uma semana, né? A penitenciária apostólica reafirmou que a festa da misericórdia, ela se estende por mais uma semana. Então, se você não pôde comungar numa missa neste domingo, você vai poder fazer a sua confissão na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Nesse período de 7 dias, você pode fazer a sua confissão e comungar dentro de uma Santa Missa, em estado de graça, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória pelo Santo Padre, o Papa, e fazer um ato de piedade diante do quadro de Jesus misericordioso. Padre, o que é indulgência plenária? Indulgência plenária é a mesma coisa de você chegar lá na tua casa e dizer assim: olha, aqui tem uma bagunça danada, uma sujeira, esses móveis aqui já estão velhos, estão enferrujados, olha, aquela cozinha ali já está podre, aquele cano ali já está vazando, e aquelas coisas ali, olha, esse cheiro aqui está horrível, não sei o quê. Aí você resolve fazer uma faxina lá na sua casa, e começa a botar fora todas aquelas tranqueiras, aqueles móveis velhos, aquelas coisas todas que estão lá jogadas, e você tira tudo da tua casa, e depois que você tirou tudo, você percebe que ficou um cheiro ruim, porque lá na cozinha tinha estragado o cano, gordura tinha encalacrado lá nas paredes, e fazia tempo que não lavava, e fogão sujo, e aquela gordurada tudo, e você percebe que você tirou tudo aquilo, e o cheiro continua. É assim que acontece conosco. Quando arrependemos e fazemos uma boa confissão, os pecados, eles são tirados da nossa alma, eles são destruídos, não existe mais. Mas o cheiro deles, o mau cheiro do pecado, ele permanece na nossa vida. Por isso que a maioria das pessoas, dos batizados, que morrem em estado de graça, vão para o purgatório. Vão para o purgatório por causa das penas. Diga assim, compadre:
As culpas são perdoadas na confissão. As penas devem ser expiadas com oração e penitência. E como as pessoas não têm a vida de oração e penitência que deveriam ter, nós deveríamos ter uma vida de oração, penitência e caridade muito melhor do que a gente vive hoje. Depois que as pessoas morrem, elas vão terminar esse período de purificação no purgatório. O que é uma indulgência plenária? Uma indulgência plenária é o cancelamento total das culpas e das penas. Sai toda a tranqueira lá da tua casa, toda aquela velhacaria, e ficou o cheiro ruim, mas com a indulgência plenária vai embora também o cheiro ruim. Quem recebe a indulgência plenária é como se acabasse de ser batizado. Não existe nada para você prestar conta para Deus do teu passado. É o perdão total das culpas e das penas. Mas padre, como que eu recebo essa graça tamanha? Participando da missa hoje, estando em estado de graça, comungando, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória pelo Papa e fazendo um ato de piedade, de fé diante do quadro da Divina Misericórdia. É assim que a gente recebe a indulgência plenária que Jesus quis dar. Isso não foi invenção da Santa Faustina, não foi invenção do Papa João Paulo II, não foi invenção dos carismáticos. Jesus quis dar. Misericórdia é isso, é dar e dar e dar. E nosso Senhor está dizendo para nós hoje que todos os pecadores do mundo inteiro recorram à minha misericórdia. E Jesus ressuscitado, terminando a nossa homilia, no Evangelho de hoje, João 20, 23, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: a paz estejam convosco. O pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados, os pecados de quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Jesus ressuscitado, a primeira coisa que ele faz é instituir o sacramento da confissão. O desejo ardente de Deus é nos perdoar, é cancelar todas as nossas culpas, todas as nossas penas, para que a gente seja homens novos, mulheres novas, para um mundo novo. Esse é o desejo ardente do coração misericordioso de Jesus. Mas qual que é a diferença? A diferença é que tem uns que creem, outros que não creem. O coitado do Tomé estava ali meio devagar, mas Jesus apareceu para ele e falou: ó, Tomé, põe o teu dedo aqui, nego. Põe teu dedo aqui na minha mão, põe teu dedo aqui no meu lado, e não sejas incrédulo, mas um homem de fé. E Tomé desaba diante de Jesus e faz a profissão de fé mais bonita do Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir com Tomé? Meu Senhor e meu Deus. Mais uma vez: meu Senhor e meu Deus. Mais uma vez: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Agora imagina uma pessoa que tem a sua casa totalmente renovada, trocou todos os móveis, tirou aquelas tranqueiras, aquela sujeira, aqueles mofos, aqueles fungos, aquelas gorduras, aquela sujeira, renovou totalmente o seu lar, trocou todos os móveis, e o cheiro da tua casa é outro, o ambiente da tua casa é outro. O que se espera de uma pessoa assim? Que ela seja feliz, que ela seja bondosa, que ela faça o bem para os outros, do jeito que ela foi tratada com misericórdia, que agora ela trate também os outros com misericórdia. A coisa mais feia do mundo é um cristão, um católico, que não é misericordioso. É pior do que o demônio. Nem o demônio é tão feio desse jeito, porque o demônio já está lá no inferno e não quer mesmo Deus. Agora uma pessoa que vem na missa,
né? Todo piedosinho aí, piedosinha, sai lá fora e começa a cobrar tudo dos outros à risca. Que é isso? Que coisa mais feia! Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.